A CCV Locadora é uma empresa com 27 anos de experiência em terceirização de frota, com mais de 3 mil veículos locados atualmente. O nosso grande diferencial está no relacionamento com cada cliente. Buscamos manter um atendimento ágil, prático, flexível e de qualidade. Fazemos a gestão da frota do nosso cliente em tempo real, com equipe especializada, tecnologia inovadora e sistema de informação. Agora, a CCV Locadora agrega toda a sua experiência e lança o carro por assinatura. As opções de plano são flexíveis. Dessa maneira, o cliente pode escolher um plano personalizado que melhor atenda às suas necessidades. O atendimento visa ser o mais prático possível, podendo acontecer por via WhatsApp mesmo. O carro por assinatura da CCV Locadora não é apenas o aluguel, mas a possibilidade de uma vida livre de burocracias, tendo todo o conforto e a tecnologia de um carro 0 km, com o menor investimento financeiro. Vamos entender que mercado é esse, né? Quem é o perfil desse potencial usuário do veículo por assinatura. Acho importante dizer primeiro que o serviço por assinatura não é um serviço novo, mas ele nos últimos meses tem ganhado uma relevância muito maior, tem aparecido na mídia de forma mais expressiva, né? Tem se mostrado uma tendência, e uma tendência que veio para ficar. Não parece uma tendência só por modismo, né? Eu acho que para ficar mais fácil a gente falar e entender esse mercado por assinatura, vamos organizar em 3 grupos. Vamos falar de 3 grupos de pessoas. Vamos falar primeiro aquele grupo das pessoas que sempre tiveram acesso a um veículo 0 km, né? Essas pessoas até então sempre compraram um veículo, não importa a modalidade, não importa se compraram à vista, se compraram financiado, né? Mas sempre compraram, sempre tiveram a posse do veículo, a propriedade do veículo. Acontece que, num passado recente, ou nos anos para cá, muitas pessoas começaram a repensar a sua forma de entender as coisas, ou de entender que faz mais sentido o uso do bem do que da propriedade. Ao invés de eu ser dono de um carro, eu quero ter o uso de um carro, né? Normalmente essas pessoas, elas também buscam muita facilidade. Elas não querem ter o trabalho de cuidar do seguro do carro, do licenciamento do IPVA todo ano, de lembrar das datas corretas para fazer as manutenções, as revisões mandatórias pela montadora para manter a garantia do veículo 0 km. Ela quer ter um carro 24 horas disponível na melhor facilidade possível. Para esse público, para esse grupo de pessoas, a assinatura de um veículo é um serviço que atende bastante. Claro, sempre vão existir aquelas pessoas que querem ter a propriedade do veículo. E não conseguem entender como pagar por algo e no final não ser dono, né? Eles querem a propriedade, entende a propriedade do veículo como um ativo, como um bem, como uma proteção financeira, não importa. Eles querem ter a propriedade. Esse é um grupo de pessoas. Eles continuarão sempre comprando o veículo, sendo donos do veículo. E existe esse público que começa a repensar justamente esse conceito da propriedade e entender no bem, no uso do bem, algo que faz mais sentido para ele. Então esse é um grupo, né? Esse é um grupo de pessoas potenciais usuários para contratar um serviço por assinatura. Agora, existe um segundo grupo que é muito interessante, que é aquele que nunca teve acesso a um veículo 0 km, sempre teve vontade, mas por ter uma renda variável, uma renda informal, nunca conseguia um score de crédito suficiente para aprovar um financiamento. Ou quando conseguia um score de crédito para um financiamento, acabava vindo numa condição que ele não podia cumprir. Uma entrada era muito alta, ele não tinha reserva suficiente para isso, ou porque a prestação ficava além daquilo que ele podia dispor mensalmente dos seus rendimentos, então nunca teve acesso a um veículo 0 km. Para esse grupo de pessoas, talvez o serviço por assinatura seja uma solução, seja uma alternativa para fazer o uso de um veículo 0 km, dos benefícios de um carro 0 km, seja por vontade própria, seja por uma necessidade até do seu trabalho, mas ele vai poder ter os benefícios de um carro 0 km, pagando um valor de mensalidade de assinatura que está dentro do seu orçamento, dentro da sua capacidade de pagar.
pode-se pensar, poxa, mas como uma pessoa que não conseguiu aprovar um crédito para o financiamento, aprova um crédito para um serviço por assinatura, para um contrato de assinatura de veículo? São coisas distintas. Uma avaliação de crédito se faz quando você compra um bem, quando você se torna o proprietário deste bem, é uma avaliação de crédito. Quando você contrata um serviço para uso, é um outro tipo de avaliação de crédito. Isso que eu acabei de comentar, desse grupo de pessoas, já existem instituições financeiras olhando e pensando justamente nessas pessoas que não tiveram seu crédito aprovado, mas podem ser potenciais usuários de um contrato por assinatura. E existe um terceiro grupo que eu gosto muito de falar, porque para mim ele que reforça muito de que o serviço de assinatura de veículo não é uma tendência passageira, é algo que veio para ser mais uma alternativa para alguém que queira se beneficiar de um veículo 0 quilômetro. É a gente olhar as novas gerações. Eu vou entrar aqui dizendo, estou falando de geração X, Y, Z, característica de cada uma delas. Eu estou dizendo assim, essa nova geração, grande parte dela já está chegando no mercado consumidor, para ser um comprador, um usuário de um veículo 0 quilômetro, ela tem um conceito do uso muito mais forte do que da propriedade. Ele já se acostumou com isso, né? Ele usa aplicativos para escutar música, ele usa soluções aí, plataforma digital, para alugar uma casa de fim de semana, por exemplo. Eles estão muito mais acostumados com isso. Então, quando a gente olha o serviço por assinatura, claramente você tem um mercado em potencial muito grande. Qual é o tamanho desse mercado? Quanto isso vai representar no futuro? Ainda é muito difícil você fazer qualquer previsão mais assertiva. Existem estudos, existem avaliações de experts, empresas avaliando o que aconteceu em países como países europeus ou nos Estados Unidos para tentar dimensionar o que vai acontecer aqui no Brasil. Mercado de 5%, 10%, 20% do total de veículos comercializados, 20% será por assinatura, 10%? Não sei. A verdade é que eu também não gasto muita energia para tentar entender qual é o tamanho deste mercado. Eu prefiro pensar que esse é um serviço, e eu prefiro acreditar que esse é um serviço que veio para atender uma necessidade de um grupo de pessoas que começam a mudar a sua forma de pensar e o seu comportamento, e começam a ter muito mais a vontade do uso do que da propriedade, ou aquele grupo que eu comentei com vocês. Eu tive intenção de comprar um veículo, mas por uma razão de crédito eu não consegui, mas eu quero usar um veículo 0 quilômetro, vou fazer isso através de um serviço por assinatura. Quem opta pelo carro por assinatura da CCV Locadora pode estar sempre despreocupado. Na mensalidade, itens como documentação, IPVA, seguro e revisões obrigatórias já estão inclusos. O carro por assinatura da CCV Locadora não é apenas o aluguel, mas a possibilidade de uma vida livre de burocracias, tendo todo o conforto e tecnologia de um carro 0 km e com o menor investimento financeiro. Nossos clientes ainda contam com atendimento 24 horas para resolver qualquer emergência. Entre em contato com a gente, saiba como é fácil ter um carro por assinatura da CCV Locadora. Escolha o modelo que mais combina com o seu estilo e deixe que o resto a gente faz por você.